Muito bem, meus irmãos, meus amigos, que a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo vos seja multiplicada. E quem tem o prazer de vos cumprimentar é este que vos fala, o pastor missionário Alcidilson Santos. Amados irmãos, queridos ouvintes, aqui estou mais uma vez para estar compartilhando com todos vocês as bênçãos que o Senhor nosso Deus, neste sábado abençoado, dia 9 de setembro de 2023, Ele preparou, Ele reservou para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Quero vos dizer que sempre é um privilégio, é um prazer muito grande estar com os nossos irmãos aqui no programa A Voz da Nova Jerusalém, também pelo Facebook, aqui os nossos irmãos, nossos amigos já estão entrando aqui também nessa live para estar não só assistindo, mas também participando aqui das bênçãos de Deus. Eu quero pedir a todos os irmãos que assim que todos tiverem condições de entrar e também participar, é importante que você também deixe uma mensagem para as pessoas que estão ou que vão participar aqui deste programa e também dessa transmissão via Facebook. Então é importante que você deixe uma frase, uma pequena mensagem também no seu manifesto, como você também tem interesse que as pessoas elas sejam alcançadas pelas mãos poderosas do Senhor Jesus. Então você pode escrever aí também na sua própria descrição uma mensagem, um texto bíblico e falar também da sua fé, da sua alegria e do que Deus tem feito também na sua vida. Você pode também dar o seu testemunho, escrevendo, anotando, Escreve o seu testemunho ou parte do seu testemunho para que mais pessoas possam ler e elas saberem de que você também foi alcançada pelas mãos poderosas do Senhor Jesus. Se eu fosse contar ou escrever o meu testemunho, aquilo que Deus tem feito na minha vida, ao longo desses 45 anos que eu sirvo a Deus, durante esse período aconteceram tantas coisas na minha vida pessoal, na vida dos meus pais, na vida dos meus irmãos biológicos, meus irmãos carnal, na vida da minha esposa, dos meus filhos. Coisas gloriosas aconteceram na vida dos meus netos, na vida das minhas noras, coisa gloriosa, na vida dos meus genros. Todos são frutos da bondade e da misericórdia de Deus e são pessoas que vivenciaram os milagres e estão vivenciando os milagres de Deus em suas vidas. Os meus irmãos biológicos, nós somos, na casa de meu pai, nós somos 9 irmãos, e todos eles foram alcançados e estão sendo alcançados milagrosamente pelas mãos poderosas do Senhor. Os meus tios, meu Deus do céu, todos se converteram a Jesus. Deus fez e tem feito coisas grandes na vida deles. Os meus primos, que são inúmeros primos, são muitos primos que eu tenho, e
grande maioria deles estão servindo a Deus, já são pastores, pregadores do Evangelho também, porque são promessas que o Senhor Deus, ele cumpre, porque ele fez as promessas. Então, ele fez as promessas e ele cumpre as suas promessas. O nosso Deus é o Deus que faz promessa, é o Deus que nos promete, mas ele também é Deus para cumprir o que ele prometeu. Por isso é importante nós termos em nossos corações também esse propósito de dar o testemunho, porque a maior mensagem é o testemunho. Quando nós damos o testemunho, nós estamos anunciando as grandezas de Deus em nossas vidas. Por isso que o profeta, um dia ele usado pelo Senhor, ele disse, o Senhor diz através do profeta Isaías, vós sois as minhas testemunhas. Quer dizer, vocês é que são as minhas testemunhas. Não é outras pessoas, são vocês. Vocês é que têm livre acesso à minha presença. É vocês que desfrutam do meu amor, da minha graça, da minha bondade e da minha misericórdia. Então, são vocês é que são as minhas testemunhas. Está vendo? E aí ele prosseguindo diz, e o meu servo, Isaías 43, 10 em diante. No verso 11 ele disse, e o meu servo a quem escolhi. Ele está dizendo ao povo de Israel, o Senhor, e falando diretamente a Isaías, que era o pastor de Israel daquela época. Porque Isaías não só era profeta, denominado de o profeta messiânico, porque foi ele que profetizou 700 anos antes do Senhor Jesus vir, antes do Senhor nascer, ele havia profetizado 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías. E além disso, além dele ser pastor no seu tempo, na sua época, nos seus dias, o pastor de Israel, ele era também conselheiro de reis. Foram vários reis que passaram em Israel durante o ministério profético de Isaías. E aí você pode observar que o Senhor começa dizendo, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Aí, prosseguindo, o Senhor diz, e o meu servo, quer dizer, Isaías, a quem eu escolhi, para que saibais, entendais e creiais que eu sou Deus. Quer dizer, na mensagem que ele vos ensina, que ele prega, é para que vocês creiam, para que vocês entendam, para que vocês tenham a ideia de quem eu sou, de quem eu sou. E eu sou tão poderoso, bondoso e misericordioso que mesmo vocês sendo faltosos, falhos, diante de mim, mesmo assim eu cuido de vocês. Mesmo assim eu lhes perdoo, eu lhes cure, eu faço a grandiosa obra na vida de vocês, eu seguro vocês em minhas mãos, eu vos carrego, vos guardo, vos livro do mal, e além de tudo, eu estou pronto para vos salvar. Isso é o Deus que nós servimos. Por isso, no versículo de número 13 do mesmo capítulo, o Senhor diz assim, olha, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aí está uma interrogação. No final deste versículo 13 do capítulo 43,
de Isaías. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Somente aqueles que têm uma experiência pessoal com o Senhor, que sabe quem é Deus, que sabe que o Senhor ele é bondoso, ele é compassivo, misericordioso, tá vendo? Para com o seu povo, para com aqueles que o amam, para com aqueles que o buscam de todo o seu coração. Então, amados irmãos e queridos ouvintes, é por isso, amados, que o Senhor Jesus, ele no dia da sua ascensão ao céu, o dia que ele foi assunto aos céus, você pode observar que aqui no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 1, o apóstolo Lucas, ele descreve o acontecimento da subida de Jesus aos céus. E ele, com muita propriedade, com conhecimento de causa, ele escreve de forma muito precisa não só a ascensão de Jesus, a subida de Jesus para os céus, mas também a promessa do Senhor que estava sendo reafirmada não só aos discípulos, mas também à igreja, o seu povo. Então você observe no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 4, olha o que Lucas começa descrevendo, dizendo, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Quer dizer, vocês já ouviram o que vai acontecer. Vocês já ouviram o que vai acontecer depois da minha partida daqui para minha casa, para a casa do Pai. Vocês já ouviram eu dizer que eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu já disse a vocês, já anunciei a vocês, ensinei para vocês que se eu não for, o Consolador não virá. Então eu preciso de ir. Olha que coisa interessante. Aí Jesus disse, de mim ouvistes. Lucas está escrevendo. Versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água. Na verdade, João batizou com água. Mas vós sereis batizados com Espírito Santo não muito depois desses dias. Não muito depois desses dias. Pois bem, aí alguém chegou perto de Jesus, que tudo leva a crer, né, que Pedro era aquela pessoa que sempre ele demonstrava interesse, um interesse maior em saber das coisas futuras, até porque ele era uma pessoa muito proativa. Tudo leva a crer que foi Pedro que fez essa pergunta para Jesus. A Bíblia não diz, Lucas não diz quem foi, mas aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo, mestre ou Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Olha, queridos irmãos, deixa eu dizer aqui algo ainda mais sobre esse texto. Mesmo nós sendo servos de Deus, mesmo sendo uma pessoa cristã, uma pessoa que tem uma experiência com o Senhor, que vive uma vida de comunhão com Deus, mesmo assim, tendo
em determinada situação ou momento, a pessoa, às vezes, ela para questionar, para fazer seus questionamentos, justamente pelo fato de, às vezes, a gente não compreender os mistérios de Deus, não compreender aquilo que é espiritual, porque às vezes nós entendemos só o que é terreno. Muitas das vezes, em determinadas situações ou determinados acontecimentos, às vezes nós entendemos somente no lado material, humano, terreno, e não conseguimos compreender o que é espiritual e material. Por isso que, quando São Paulo, o apóstolo São Paulo, ele ensina aos irmãos de Coríntios e fala sobre os dons do Espírito Santo, entre os nove dons, ele retrata 4 dons de suma importância na vida do crente, na vida da pessoa, na vida do cristão, na vida de todas as pessoas. Principalmente na vida dos crentes. Ele fala e retrata sobre 4 dons entre os 9. E esses 4 dons são o dom da ciência, o dom do discernimento, o dom da interpretação e o dom da sabedoria. Olha, isso é algo realmente muito, muito profundo, isso aqui. O dom da ciência, olha, o dom da interpretação, o dom do discernimento e o dom da sabedoria. Quem tem a ciência, interpreta, discerne e é sábio, o problema está resolvido. Todos os problemas estão resolvidos. Estão resolvidos. Não é que eles vão ser resolvidos, não. Já está resolvido. Eles todos já estão resolvidos. Porque a pessoa, ela tem a ciência, ela conhece as profundezas. Ela já descobriu as profundezas de Deus através da sua palavra. Ela já descobriu. Porque ela tem o dom da ciência. Quando ela se depara com qualquer situação, ela já sabe que aquilo tem um sentido, tem um significado, aquilo não está acontecendo por acaso, mesmo sendo uma batalha, uma guerra, uma peleja, o Senhor Deus, ele nunca deixa nenhum dos seus filhos estarem sozinhos em uma guerra, em uma batalha, em uma peleja, em uma luta, não. A pessoa que tem o dom da ciência, primeiro porque ele é uma pessoa desejosa em aprofundar a cada dia no conhecimento de Deus. Porque ele sabe que o Senhor Deus é uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. Quanto mais descobre Deus, mais tem Deus para ser descoberto. Quanto mais a pessoa sente Deus, mais tem vontade de sentir. Por isso que a pessoa que tem essa ciência como dom é uma pessoa inteligentíssima, porque não basta só a pessoa conhecer. A pessoa tem que ter entendimento para que ela possa usar a sua inteligência, a sua sabedoria, naquilo que conhece ou naquilo que ela conheceu. Por isso ela sabe interpretar, ela sabe discernir. Por quê? Porque ela tem a ciência, ela é sábia, é uma pessoa entendida. Olha, o negócio é tão profundo, queridos irmãos, que todos que eu conheço, homens e mulheres de Deus, que a vida deles é um sucesso.
A vida espiritual é um sucesso. São pessoas que a gente tem prazer em estar ao seu lado, ao seu redor. A gente tem prazer em conversar, em dialogar com elas. Porque além da gente desfrutar da presença de Deus, a gente aprende demais. Só delas abrirem a sua boca, a gente já aprende. A gente começa a ver algo diferente na vida, a gente desgraçado. E isso eu não sabia. Eu sinceramente não sabia que as coisas eram desse jeito. Não sabia que isso significaria isso. Eu não sabia que é dessa forma que, agindo, procedendo, é que as coisas acontecem. Está vendo? É por isso, amados irmãos, que o apóstolo São Pedro, um certo dia, ele relatou algo quando ele ouviu as pessoas abandonando Jesus, justamente porque o Senhor estava lhes ensinando a verdade. Mas os discípulos, eles tinham observado tudo, haviam observado tudo que Jesus fazia e falava, a ponto de um dia Pedro, revelar para Jesus que não existe outro lugar melhor senão na presença do Senhor. Não existe. Não existe lugar melhor senão na presença de Deus. Quando as pessoas foram largando Jesus, indo embora por causa do discurso de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, da doutrina de Jesus, todos foram embora. Aí o Senhor olha para, desculpa, irmão, os seus discípulos e disse a eles, né? O Senhor disse a eles: não quereis vós também ir com estes? Quer dizer, ninguém é obrigado a me ouvir, guardar a minha palavra, crer na minha palavra, crer em mim. Ninguém. Eles foram embora, não quiseram, vocês também estão na liberdade para ir embora também. E aí Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, para quem iremos nós? Tem uma tradução que diz: para onde iremos nós? Aqui na revista corrigida diz: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Isso é uma descoberta extraordinária. Quando o homem ou a mulher, quando a pessoa descobre que só Jesus salva, que só Jesus liberta, que só Jesus muda a vida das pessoas, só Jesus batiza com o Espírito Santo, só Jesus é a paz, só Jesus é a alegria, é a felicidade. Por isso, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles são nova criatura, ou seja, eles vivem uma vida de novidade, eles vivem sempre em novidade. Isso é fato, isso é verdade. Eu creio que todos que estão aqui acompanhando o programa, pelo aplicativo, pelo site, aqui pelo rádio, pelo Facebook, os irmãos, as irmãs que já têm uma experiência com o Senhor sabem muito bem do que eu estou dizendo. Então, amados, e aí Lucas, ele escreve esta palavra e descreve com detalhe, porque ele era um conhecedor. Lucas era um estudioso da história de Israel, a história dos hebreus, a história de todos os seus antepassados. E agora ele é instruído por alguém que tinha o seu doutorado, tinha as suas pós-graduações, assim como o apóstolo São Paulo, que foi um homem instruído e formado, né, aos pés do maior reitor de faculdade daquela época, que foi Gamaliel. E Lucas escreve acerca de Teófilo, e ele faz menção a Teófilo, e que tudo leva a crer que esse Teófilo melhor, ele foi uma pessoa que instruiu de forma extraordinária
o apóstolo Lucas. Certo é que no versículo 1 e no versículo 2 do mesmo capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, olha o que Lucas ele escreve, dizendo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Olha o que Lucas está dizendo. Aí você vai aqui no mesmo capítulo 1 de Lucas, aí ele revela um mistério extraordinário, porque só ensina quem sabe. E a pessoa sabe se ele aprender. Tá vendo? Ele sabe se ele aprender. Se ele não aprender, ele não sabe, não. Ele não sabe. Então, aqui no versículo 1 e o versículo 2 também do capítulo 1 de Lucas, olha o que Lucas está dizendo. Tendo, pois, muito empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Verso 3. Apareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, da ordem, ou seja, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, esse Teófilo, ele era uma pessoa que tinha um conhecimento muito profundo. Então, tudo leva a crer, por mais que são muitos os teólogos, né, as pessoas que são os doutores da Bíblia, que eles afirmam de forma muito categórica, muito clara, que quem ganhou Lucas para Jesus foi esse Teófilo. E o homem, ele é tão honrado que Lucas, ele tem o maior respeito em mencionar o seu nome, inclusive na Bíblia, chamando de ó excelentíssimo. A pessoa, quando ele é chamado de excelência ou excelentíssimo, é uma pessoa que detém sobre ele autoridade. Detém sobre ele conhecimento, poder. Sim. A pessoa chega diante do magistrado, do juiz, do desembargador, eles não chegam de qualquer maneira, chama ele de excelência, ó excelentíssimo doutor fulano de tal, assim como o promotor de justiça. Diante do tribunal, também tem que chamar o próprio advogado também de excelência. Sim, porque detém conhecimento. Então, esse homem detinha conhecimento, ele guardava conhecimento. E Lucas, ele aproveitou a oportunidade para conhecer Jesus, porque Lucas se converteu depois da ressurreição de Jesus. Lucas não fez parte dos 12 discípulos. Não, ele se converteu foi depois. E aí ele tem essa graça, essa condição de estar não só escrevendo o que ele ouviu de alguém que viu e ouviu o que Jesus falou e fez. Por isso que o testemunho é extraordinário, o que falamos anteriormente. Deixa eu abrir aqui uma pequena parêntese nessa palavra e dizer aos irmãos que nos nossos dias, ou já sempre isso aconteceu, a questão do mau testemunho. Eu vou dizer aqui algo aos irmãos,
e os irmãos não vai me levar mal no que eu vou dizer aqui. O maior medo que eu tinha, quando comecei no ministério da palavra, o maior medo que eu tinha é de ser pastor. De alguém me chamar e dizer, olha, você tem qualidade e condição de ser pastor, por isso você vai ser ordenado a pastor ou consagrado a pastor. Esse era o meu medo. Era o meu medo. Por quê? Primeiro, porque sempre eu me senti indigno de exercer essa função. Porque eu sempre fui servo e serei sempre servo do Senhor Deus e dos meus irmãos da igreja. Quem me conhece, convive comigo, sabe o que eu estou dizendo. Porque eu aprendi a ser servo, eu aprendi a servir. E aí eu tinha esse medo comigo. Mas por que eu tinha esse medo comigo? Porque quando eu estava lá desviado no mundo de trevas, alguém disse que não, diz, mas o senhor é muito manso, o pastor Alcidilson é manso, ele é muito humilde, é simples, glória a Deus. Mas sabe quem fez isso na minha vida? Foi o Senhor que mudou a minha vida. Foi Ele que me transformou. O meu caráter foi forjado em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, mediante a palavra, porque eu quis que ele fosse forjado em Cristo. Não porque sou melhor do que os demais irmãos, nada disso. Mas eu tinha esse medo. Eu queria, quero e vou continuar sendo servo do Senhor e da igreja. Mas eu tinha medo desse nome pastor. Porque lá no mundo, lá fora, lá no mundo, para o mundo perdido, sem conhecimento, o mundo cego, o mundo escravizado pelo pecado e pelo diabo, todo pastor para eles são ladrões, não é assim? E eu tinha medo de eu desviar de volta, de eu voltar para o mundo de novo. Porque se alguém, eu dizia para todos, inclusive para o meu pastor, eu dizia, olha, eu não vou nunca ser pastor. Porque o dia que alguém falar que eu sou pastor ladrão, aí eu vou ter que desviar. Porque eu vou ter que quebrar a cara dele e fazer alguma coisa com ele, porque eu não sou ladrão. Eu sou um servo de Deus. Por isso eu não quero esse cargo na minha vida. Porque lá fora, todo pastor, para o mundo perdido, todo pastor é ladrão. Está vendo? Então, veja bem. E quando se fala de pastor aí fora, logo a pessoa pensa em riqueza, pensa em ter muito dinheiro, e aí logo dizendo, é porque é ladrão. Esse sempre foi o meu medo, de alguém me chamar de pastor ladrão. Eu estou revelando isso aqui aos irmãos, eu já contei isso aqui várias vezes na igreja, na reunião do ministério e nas palestras que Deus me concede para dar às pessoas. Então, queridos irmãos, por que isso? Por causa do mau testemunho. Por causa do mau testemunho. Por causa das atrocidades que acontecem por aí. Pessoas sem estrutura, pessoas sem conhecimento, pessoas que não têm a ciência da palavra, pessoas que não têm discernimento, pessoas que não têm sabedoria, pessoas que não sabem como interpretar as coisas. E é onde essas pessoas, por mais que eles, a princípio, eram cheios e cheias de boas intenções, se tornaram presa fácil do diabo, presa fácil do inimigo, presa fácil do pecado. E muitos se corromperam, ainda utilizando este título, queridos irmãos. Utilizando este título. Então, a gente aprendeu na palavra de Deus que não é assim. Por mais que existem muitos que se corrompem, muitos que se desviam, e continua ainda sendo taxado nesse cargo, mas é algo que a gente precisa parar para refletir sobre isso. Agora, você já ouviu alguém chamar diácono de ladrão? Hein? Você já ouviu alguém chamar presbítero de ladrão, evangelista de ladrão?
Não. Mas o nome pastor, esse título é só misericórdia de Deus mesmo. Aí alguém poderia se manifestar aqui no Face e dizer, pastor, mas não é bem assim, não. Você sabia que os dedos das mãos não são iguais, como diz o provérbio? Sim, é claro que eu sei. Mas estou dizendo dos maus testemunhos. Então o Senhor nos escolheu foi para dar testemunho. Testemunho de quem? Testemunho de Jesus. Testemunho do que ele fez e faz, do que ele falou e fala, porque só é testemunha quem viu, quem presenciou o acontecimento, quem presenciou o fato. Se uma pessoa quer testemunhar em favor de alguém ou contra alguém, ele tem que ter conhecimento de causa. Porque se ele não conhecer, não tiver conhecimento do ocorrido, do fato, ele é testemunha falso ou falsa. Testemunho falso, segundo a lei que rege o nosso país, é crime. A pessoa vai para a cadeia se ela dá um testemunho falso. Se ela falar mentira diante de um tribunal, diante de um magistrado ou dentro de um tribunal, ela vai presa, ela é condenada, ela vai para a cadeia, porque é crime ser testemunha ou dar testemunho falso. E diante de Deus é pecado. Porque aquele que dá testemunho falso, ou dá falso ou mau testemunho, ele anda na mentira, no engano, no erro. O seu testemunho não é verdadeiro. E aí é onde que vem o escândalo. E um dia o Senhor Jesus disse, é mister que vem o escândalo, mas ai de quem o escândalo vem. Ele não diz que é lícito, não. Que escândalo é coisa lícita, é ilícito. Mas ele disse mister, ou seja, pode ser que isso venha a acontecer. É muito bem provável que vai acontecer muitos escândalos. Foi o que o Senhor quis dizer. Mas ai de quem o escândalo vem. Ai, ai. Por isso que muitas pessoas que caíram e não conseguem mais se levantar, porque estão vivendo o ai de Deus nas suas vidas. Eu conheço um punhado de pregador que está caído e luta para se levantar e não consegue mais, porque estão vivendo o ai de Deus. Por quê? Por causa do escândalo. E aí, queridos irmãos, Lucas, ele descreve isso porque ele está dando testemunho. Olha, Lucas não viu Jesus fazendo milagre. Lucas não ouviu a mensagem de Jesus de forma pessoal. Lucas creu, ele acreditou naquele que anunciou o que Jesus havia feito e falado. Então, amado, olha o que é o testemunho. E quem estava anunciando para Lucas todo aquele acontecimento de Jesus, a obra de Jesus, era uma pessoa doutor, era uma pessoa que era instruída, era um doutor, era um conhecedor de causa, era uma pessoa que tinha um conhecimento extraordinário. Por isso que Lucas diz, ó excelentíssimo Teófilo. Que coisa, né? Aí ele vai dizer assim, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas que desde já estás informado. Quer dizer, tudo que o Senhor me informou, tudo que o Senhor falou comigo, tudo que o Senhor me revelou, eu achei por bem de escrever tudo isso. Eu quero também pregar o Evangelho através do testemunho que você está dando. Você está dando o testemunho de Jesus, e eu vou escrever, eu vou registrar. Isso vai ficar nos registros sagrados. Isso vai ficar nos anais das Escrituras Sagradas, para que todas as pessoas de todos os tempos vindouro
eles possam também, da minha boca, ouvir o que Jesus fez e falou. Que foi justamente o que o Senhor me informou. E o que eu estou dizendo sobre o testemunho, porque Lucas não fez parte dos 12 discípulos. E aí, olha para você ver o que Lucas vai e escreve do que ele ouviu e ouviu de alguém que tinha conhecimento de causa. Prosseguindo, ele vai e diz assim, olha para vocês verem que coisa extraordinária, irmãos. É aqui no Atos dos Apóstolos, o qual nós lemos. Prosseguindo, ele diz assim, o Senhor, Lucas escrevendo que o Senhor respondeu para aqueles que perguntaram, né, dizendo para Jesus, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? O Senhor responde. O Senhor responde, não vos pertence saber. Os tempos ou as estações que pelo Pai foi estabelecida pelo seu próprio poder. Isso não vos pertence saber. Jesus dizendo e Lucas escreve. Lucas, ele é preciso em escrever com muito detalhe esse acontecimento. Jesus dizendo, não vos pertence saber. Os tempos, as estações que o Pai foi estabelecido ou estabelecida pelo seu próprio poder. Quer dizer, essa questão aqui do reino político de Israel, isso não é para vocês se preocuparem com isso. Porque aquilo que o Pai estabeleceu, isso é com ele. O negócio agora é eu e vocês. Vocês e eu. Aí o Senhor vai dizer, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Aí Jesus vai e diz, e ser-me-eis testemunhas. Está vendo? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não importa o que vai acontecer com fulano, com Beltrano, com ciclano, ou o que tenha acontecido. O importante é que você sabe o que eu faço, sabe quem eu sou, sabe o que eu falo, sabe o que eu sou capaz de fazer, sabe que eu continuo falando, continuo ensinando e continuo operando na vida de todos aqueles que crêem. Ou seja, o importante é vocês continuarem sendo as minhas testemunhas. Que coisa gloriosa. O Senhor disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não foi o que diz o Senhor? Ó, quando Jesus disse aqui, essas palavras, já havia 700 anos que Isaías havia dito mesmo, profeticamente. Não foi o que lemos ainda há pouco? Isaías 43:10? O Senhor dizendo, vós sois as minhas testemunhas. E o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creiais e entendais que eu sou Deus. A única pessoa, ou as únicas pessoas que sabem quem eu sou é vocês. Por quê? Porque vocês presenciaram o que eu fiz. Vocês presenciam o que eu faço. Está vendo? Então, vocês é que são as verdadeiras testemunhas. Vocês é que são as minhas verdadeiras testemunhas. Aí, o Senhor está dizendo agora para os discípulos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quero encerrar aqui agora dizendo aos irmãos, e a todos os ouvintes, aos irmãos aqui do Facebook, como é bom, como é maravilhoso a pessoa, ela ter convicção da sua fé, ter convicção da sua crença no Senhor.
ter essa convicção. Ali naquele estudo de obreiro na igreja, que é o curso de preparação de obreiro chamado de CPO, a gente depara com muitas situações ali, irmãos e irmãs fazendo as suas perguntas, os seus questionamentos, e sempre me recordo, tanto lá, eu lembro desse acontecimento, e às vezes lá na igreja, ou mesmo aqui no programa, porque um dia nós estávamos lá no CPO, naquele curso de preparação de obreiro, e teve um irmão, que esse irmão me fez a seguinte pergunta. Ele disse, como que eu posso saber, pastor, se eu estou vivendo a verdade, se eu estou no caminho certo? Como que eu posso saber que eu estou na verdade, vivendo a verdade e no caminho certo? Existe na mente do Senhor, diante do seu conhecimento, existe outra forma, outra maneira de servir a Deus, sem ser essa forma que a gente serve, a maneira que a gente serve? Já pensou que pergunta? Eu disse, veja bem, eu vou dizer por mim, porque eu tenho certeza eu tenho certeza de que a minha fé, ela está em Jesus, por isso que eu creio nele, porque há uma certeza de que eu estou na verdade. Eu não estou na mentira, eu estou na verdade. Eu estou na verdade. E eu tenho certeza que eu estou no caminho reto, que é Jesus. Eu tenho certeza, eu tenho convicção de que eu estou correto, andando no caminho reto. Aí ele vai e pergunta, e o senhor tem certeza da salvação? Eu disse, veja bem, eu tenho certeza da minha salvação porque eu tenho esperança na salvação. Eu espero um dia estar com o Senhor e juntamente com todos os santos, desfrutando da glória celestial para todo sempre, como recompensa da minha fidelidade para com a verdade, para com Ele, estando eu na terra. Então eu tenho esperança da salvação eterna. Eu tenho esperança da vida eterna. Aí eu expliquei para ele o porquê da esperança. Só espera quem crê, só espera quem acredita. Aí eu disse para ele assim, agora, eu vou dizer para mim, não sei para você, mas eu aprendi dentro da palavra de Deus que a forma como eu sirvo a Deus, a forma como eu sirvo ao Senhor, é a forma mais correta. Diz para ele, a forma como eu sirvo ao Senhor, para mim, porque eu tenho essa fé, é a forma mais correta. Porque se eu tivesse descoberto uma outra forma diferente de servir a Deus, melhor do que a forma que eu sirvo, eu estaria servindo a Deus daquela forma. Mas como eu não descobri, eu não fiz essa descoberta, e a forma que eu descobri foi essa, por isso que eu acredito plenamente de que a forma de como eu sirvo a Deus é a forma mais correta. Não quer dizer que ela é a mais certa, que ela é a melhor de todas, não. Mas eu creio que é a forma correta. É essa forma que eu sirvo ao Senhor. Que eu sirvo ao Senhor. Aí ele fez alguns questionamentos de alguns ensinamentos que tem outras denominações, e eu expliquei que eu não vou falar aqui agora por causa do horário, e o assunto não é isso. Dizendo, olha, se eu tivesse aprendido,
Se eu tivesse convicção que para mim servir a Deus, agradar ao Senhor, eu tinha que guardar o dia de sábado, você acha que eu não guardaria? Isso para mim não tem problema nenhum. Eu guardaria o dia de sábado. Se eu tivesse descoberto que para entrar no céu, para servir a Deus, eu tenho que guardar o dia de sábado, eu guardaria. Mas eu não descobri. Eu não descobri que eu, para me entrar no céu e para me agradar a Deus, servir ao Senhor fielmente, eu tenho que guardar o sábado. Eu não descobri. A descoberta que eu fiz é que o sábado não é para a igreja. O sábado é para Israel, para os judeus, que não crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Messias. Eu só quero fazer uma pergunta para você, irmão, que está me perguntando, dizendo para ele. Eu pergunto, quem é o Senhor da igreja? Quem é o Senhor da igreja? Ele disse, é Jesus. Por que é Jesus? Ele disse, porque Jesus é o Senhor dos senhores. Eu disse, amém, correto. Eu disse, então, Jesus, ele é o Senhor da igreja. É. Eu pergunto para você, e você faz parte da igreja de Cristo? Eu disse, sim. Então, se Jesus, ele é o Senhor da igreja, e você faz parte da igreja, como membro do corpo, então ele é o Senhor da sua vida também, não é? Ele disse, sim, correto. O Senhor é o meu Senhor. Então, bom, agora eu pergunto para você, se o Senhor é o Senhor da igreja, que é o seu Senhor, ele disse que até do sábado ele é Senhor também. Ele é Senhor também. Ele é Senhor. Agora, qual você prefere? Guardar o Senhor do sábado ou o sábado do Senhor? Hein? Então eu aprendi, falando com aquele irmão, que o meu sábado se chama Jesus. O meu sábado se chama Jesus. O sábado da igreja se chama Jesus. Agora tem os nossos irmãos, né, que têm a doutrina de guardar o sábado, então glória a Deus, deixa eles guardar. É assim que aprenderam. Não pode ficar contendo um com o outro por causa disso. Por mais que alguém talvez me critique, diz, olha, pastor Alcidius, se você não guardar o sábado, você não está sendo fiel a Deus. E pode comprometer a salvação. Diz, mas foi o que eu aprendi. A forma que eu aprendi, para mim, é a forma mais correta que existe. Porque foi a maneira que eu aprendi. E tudo que eu aprendi está de acordo com a palavra. Porque se estivesse fora de acordo, fora da palavra de Deus, eu também não estaria de acordo. Aí é claro que eu também não estaria vivendo essa prática. Assim como outras denominações que têm os seus costumes, suas regras doutrinárias, né? E afirmam e reafirmam que é só daquela forma que está correto, e tudo bem, é o que eles aprenderam. É o que eles aprenderam. Agora, Paulo, ele disse algo que nos chama a atenção. Paulo ele falou algo com Timóteo que é muito importante. Ele diz para Timóteo assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Eu sei de quem eu aprendi. Eu aprendi do Espírito Santo através da palavra. Os meus pais na fé souberam me ensinar a verdade. Eu aprendi. É claro que a cada dia eu estou melhorando. Eu estou melhorando, né? Eu estou melhorando a cada dia, porque a cada dia os meus olhos espirituais estão sendo abertos. Agora, eu repetindo a resposta, ou seja, a resposta para aquele irmão, e disse, acho que eu, se fosse para me agradar a Deus e não comer carne de porco, você acha que eu iria comer carne de porco? Não, eu não ia comer carne de porco. Isso é a coisa mais fácil que eu tenho. Se eu abandonei o pecado, adultério, a prostituição, a mentira, o erro, os vícios, tudo, por amor a Jesus, é claro que tudo isso eu faria por amor ao Senhor, por amor ao Senhor.
E aí, amados irmãos, eu quero concluir dizendo aos irmãos, irmãos, eu não vou mencionar aqui outras regras doutrinárias de outras denominações para não ser inconveniente e nem tampouco algum dos irmãos se sintam afrontados por mim aqui nesse programa. Nada disso. Eu tenho um amor muito grande pelos irmãos. Eu tenho um amor grande pelos irmãos adventistas do sétimo dia. Eu tenho um amor, carinho, respeito, admiração pelos irmãos das outras nações, os irmãos da congregação cristã no Brasil. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. Eu tenho um amor muito grande, um apreço, um carinho, um respeito muito grande. Inclusive, eu era de lá, da congregação cristã do Brasil. Minha mãe, meus irmãos são obreiros, pregadores do evangelho. Tudo serve a Deus lá. Eu estou dizendo isso porque eu sou transparente, a gente tem que ser transparente. Agora, existe determinadas seitas, que aí não é denominação, é seitas, que não vão falar disso aqui, porque hoje o assunto não é sobre seitas, e nem sobre as heresias. Mas tem muitas que nós temos que estar livrando desses conceitos, porque contraria as Sagradas Escrituras, contraria a palavra de Deus. Nós, como testemunha de Jesus, nós falamos, afirmamos o que nós sabemos, porque essa é a nossa fé, essa é a nossa crença, e ninguém tira isso de nós. E ninguém tira isso de mim e nem de você que confia no Senhor, que crê no Senhor e na sua palavra. Podemos haver algumas divergências com relação à questão doutrinária, à questão de costumes, mas isso é fácil de lidar, porque o importante é o amor ao Senhor Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E não quer dizer que pelo fato de eu amar o meu irmão ou irmã, eu sou obrigado a fazer o que ele faz, fazer o que ela faz. Não, assim também ninguém é obrigado a fazer o que eu faço. Mas Paulo um dia falou que nós temos que ser imitadores de Cristo. E um dia ele disse também, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Está vendo? Então, testemunhe aquele que presencia, aquele que sabe, aquele que tem conhecimento de causa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, meus amigos, nós vamos orar agora em nome de Jesus. E alguém está dizendo, mas por que não tem aí a música, o hino, né, o fundo? Não, porque aqui no Facebook, aqui, da forma que a gente está aqui apresentando, dá uma distorção na música, no fundo, né? Assim fica mais nítido, mais claro, né? Mas está no ar normalmente. O programa sendo transmitido nas outras emissoras de rádio, está normal. No ar está normal. Nas outras redes sociais, aplicativos, está normal aqui o som, né? Mas nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor agora. Quero abraçar meus irmãos, meus queridos irmãos e amigos aqui do Facebook, né? Nosso irmão Edilson Nascimento, ele está cumprimentando aqui. Amém, querido. Glória a Deus, que Deus te abençoe. A nossa irmã Wanda Augusta, a missionária Wanda, a irmã Vandinha, Deus te abençoe, minha filha, toda a sua querida família, né, que eu tenho um amor, um carinho muito grande também. Nosso irmão Rodrigo Torres, né? Deus abençoe, querido irmão. Glória a Deus, pastor Rodrigo Torres. Um abraço, que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Os irmãos já passaram por aqui, né? O nosso irmão pastor José Generoso. Irmão pastor José Generoso. Que bênção, né? Que Deus abençoe o nosso querido pastor José Generoso. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. O pastor José Generoso. Eu estive na casa do pastor José Generoso e ele é quem trabalhou e trabalha
na construção do templo em Amanda, distrito de Capelinha. Deixa eu me lembrar a cidade aqui agora do irmão pastor José Generoso. Me parece que é alguma coisa de Lândia, né? Oh, meu Deus, né? Não é Vazelândia, não é Felizlândia. É porque eu sou muito... Tem hora que a memória, ela não... Né? Ainda mais agora, já nos quase 65 anos de idade, né? Mas eu estive na casa desse servo de Deus, junto com a sua querida família. Ali tem uma congregação abençoada, né? E está sob a tutela do querido pastor Claudemar, da cidade de Capelinha, né? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu quero também cumprimentar os irmãos obreiros e obreiras aqui da Nova Jerusalém de Cristo, porque hoje, sábado, dia 9 de setembro, nós teremos a nona Assembleia Geral, a nona reunião de obreiro do ano de 2023. Hoje, dia 9/9, está sendo também a nona, ou seja, está completando 9 reuniões de ministério. 9. Que é a nona reunião, no dia 9/9. Vai ser um mistério glorioso hoje, a partir das 19h, aqui na sede da Igreja Nova Jerusalém de Cristo, na Rua Carijós, número 866, esquina com a Avenida Olegário Marcel. Logo mais, às 19h, eu mesmo, pastor missionário Alcidilson Santos, juntamente com todos os pastores regionais, os pastores local de cada congregação, aqui de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, alguns pastores do interior aqui do estado, outros de outros estados do Brasil, vai estar conosco também, hoje na nossa reunião de ministério. Entre os que estão de outros estados, está o nosso querido pastor Sebastião, a sua esposa, a irmã missionária Antônio, seus filhinhos, da cidade de Jataí, Goiás, já quase lá na divisa de Mato Grosso, onde o servo de Deus tem feito um trabalho maravilhoso para Jesus, ali no ministério. Quero abraçar todos vocês e deixar esse lembrete, esse convite a todos os obreiros, os pastores, presbíteros, os evangelistas, diáconos, cooperadores, as missionárias, diaconisas, enfim, todos os obreiros e obreiras do ministério, né? Mesmo que talvez, né, os irmãos estiveram agora no dia 7 de setembro, no clamor da independência, né, que foi anteontem, para hoje novamente estar ali na sede, na igreja, né? Talvez para muitos vai ser muito cansativo, e eu reconheço também, mas é importante que os irmãos se esforcem para estar ali. Inclusive, quero agradecer de todo o meu coração, já fiz os agradecimentos, mas eu volto a agradecer todos que apoiaram esse trabalho, essa festa que nós tivemos dia 7 de setembro, o clamor da independência. Todos, eu não vou nem falar o nome daqueles que trabalharam tanto ali, nos ajudaram tanto, apoiaram tanto aquele trabalho, porque eu vou acabar sendo injusto com alguns pelo fato de não me recordar do nome de todos aqui no momento. Mas hoje estaremos juntos nessa reunião de ministério. É importante que você, o senhor e a senhora, esteja presente, porque vai ser uma bênção de Deus. Estou vendo aqui a irmã Miriam Ferreira, ela está aqui dizendo: boa tarde, missionário, a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Amém, irmã Miriam. Muito obrigado. Que o Senhor Deus seja louvado pela tua vida e pela tua casa. Tem aqui uma palavra do pastor Valmir Garcia, né, que já esteve hoje pela manhã aqui na sede, no culto das 9, e está no culto agora do meio-dia, que está em andamento aqui na sede. Ele está dizendo: a paz do Senhor, meu amado pastor, Deus abençoe sempre sua vida, meu amado pastor. Amém, querido pastor Valmir Garcia. Ele está agora aqui na sede, nesse culto do meio-dia. Uma bênção muito grande. Todos os sábados, às 9 e ao meio-dia, o pastor Valmir Garcia, pregando a palavra de Deus e orando pelos dons proféticos. Quem conhece o pastor Valmir sabe que ele é um vaso de bênção nas mãos do Senhor. E ali, auxiliado pelos demais pastores, pastor Simvaldo, evangelista Jean Mateus e tantos outros obreiros e obreiras ali auxiliando. Os cultos
do sábado pela manhã. E daqui a pouco, às 15 horas, a missionária Dislene, é uma mulher muito abençoada e usada na mão do Senhor, nessa tarde do encontro com Deus. Lembrando a todos que no próximo sábado, será o terceiro sábado do mês de setembro, teremos o encontro de vasos. E eu recebi o convite da missionária Dislene para estar pregando, adorando ao Senhor, cultuando a Deus, nesse encontro de vasos. Então, no sábado que vem, de hoje a 8 dias, nós, me parece que vai dar dia 16, né? Dia 16 agora de setembro, eu vou falar sobre vasos. Mas se prepare, viu? Vou falar sobre vasos e sobre botija, tá bom? Então, vamos lá, porque é encontro dos vasos, mas lá vai estar as botijas também, amém? Então, vai ser um mistério glorioso no sábado que vem, dia 16 de setembro, às 15 horas, aqui na sede, no centro de Belo Horizonte. Deus abençoe a querida missionária Dislene e toda a equipe de obreiros e obreiras que coopera nos cultos das 15 horas, no culto da hora nona, todos os sábados aqui na sede da Igreja Nova Jerusalém de Cristo. Queridos irmãos, olha, lembrando a todos que amanhã em Venda Nova os cultos de celebração da Santa Ceia do Senhor às 9 da manhã e às 19 horas. Eu estarei no culto das 19 horas, junto com o pastor Mateus Gonçalves, na celebração da Santa Ceia do Senhor. Está confirmado, pastor Isaac Silva, da cidade de Juiz de Fora, confirmado. Estarei com vocês agora no dia 23 de setembro, sim, nessa grande festa de aniversário dos 12 anos de existência da Igreja Pentecostal Nova Jerusalém de Cristo, na cidade de Juiz de Fora. Glória a Deus. Vai ser uma bênção. Isso no dia 23 agora de setembro. E no dia 24 estarei em Morro Alto, nessa festa de inauguração da primeira fase da igreja, do templo próprio da Igreja Pentecostal Nova Jerusalém de Cristo, em Morro Alto, juntamente com o pastor Paulo Cardoso e todo esse povão querido de Vespasiano. Vai ser uma grande bênção de Deus. Queridos irmãos, vamos agora orar. Vamos falar com Deus, agora em nome de Jesus. Vamos então falar com o Senhor e quero abraçar o querido pastor Felipe Cefas, está aqui acompanhando o programa. Deus abençoe, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos a Deus. Ó Senhor, nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui me compareço, Pai Santo, mais uma vez, diante da Tua santa e gloriosa presença, Senhor, para render graças a Ti, meu Deus, por este programa e pela vida de cada ouvinte, de cada irmão, de cada irmã. Esses que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, os que já fizeram aqui os seus pedidos de oração, os que fizeram os pedidos de oração pelo WhatsApp também, Senhor. Os irmãos que estão acompanhando aqui pelo site, pelo aplicativo da Rede Jerusalém de Comunicação. Os irmãos acompanhando pela Rádio Milênio de Curvelo, a 96,3 FM, pela Rádio Vida Nova, 87,9 FM. Pai, todos que estão agora ouvindo a minha voz e recebendo esta oração, que as mãos poderosas do Senhor os alcance nesta hora, Pai Santo, e que um grandioso milagre venha acontecer, Senhor, e que as enfermidades, as dores, todos os males, toda a tormenta seja agora banida e repreendida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu oro em favor de todos os nossos irmãos na fé, das diferentes denominações evangélicas, todos nossos amados pregadores e pregadoras do Teu Santo Evangelho, todos obreiros e obreiras, inclusive, Senhor, a nossa reunião de ministério logo mais,
a partir das 19 horas, aqui na Igreja Nova Jerusalém de Cristo, no centro de Belo Horizonte. Meu Deus, faz uma grandiosa obra, meu Pai. Dê vitória ao teu povo, Senhor Jesus. Confirma, Pai Santo, a bênção. Senhor, abençoai os cultos em todas as igrejas neste final de semana. Pai, leva-lhe o teu povo, que seja um final de semana de louvor, de adoração. Um final de semana, Senhor, da manifestação do teu poder na vida do teu povo. Que seja um final de semana de aquebrantamento, de arrependimento e de conversões. Senhor da glória, confirma a tua bênção e nos dê, Pai Santo, a tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e desde já, Senhor, nós te agradecemos. Amém, Jesus. E amém. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, abraço também aos irmãos de Curvelo, de Nimutaba, todo o povo querido aí de Felizlândia, os irmãos também de Paraupeba, de Caetanópolis, todo o povão querido de Codisburgo, os irmãos também de Gouveia, da cidade de Corinto. Um abraço carinhoso a todos que estão acompanhando aí no sítio, na chácara, na fazenda. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Você que está acompanhando pela Rádio Milênio, meu muito obrigado. Dizendo a todos que amanhã, domingo, o pastor Marcos Gonçalves, nesse grande culto profético, a partir das 18h30, na Avenida Sanitária 1088, no Passaginha, na cidade de Curvelo, região central aqui de Minas Gerais. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero também abraçar, cumprimentar a nossa querida irmã Marta Santos Soares. Obrigado, querida, pelo carinho da participação. Deus abençoe você com toda a sua querida família. Irmãos amados, pelo carinho da sua companhia, da sua audiência, o meu muito obrigado. Fique aqui meu abraço a todos e quem se despede na gloriosa paz do Senhor Jesus é o pastor missionário Alcidilson Santos. Deus abençoe a todos vocês e até logo mais os queridos obreiros e obreiras ali na nossa reunião de ministério e à noite ou mesmo amanhã na igreja, em nome do Senhor. Deus abençoe a todos e até lá.